Não consigo me imaginar tendo um único filho, acrescentou ela. Às vezes, comentou Simon, num tom seco. Isso não é uma escolha. O rosto de Daphne ficou vermelho no mesmo instante. Ai, sinto muito, gaguejou ela, petrificada. Eu me esqueci, sua mãe. Simon parou de andar por um momento. Eu não a conheci, disse ele, dando de ombros. Não senti falta dela, mas seus olhos azuis estavam estranhamente inexpressivos e semicerrados, e Daphne, de algum modo, soube que ele não estava sendo sincero. Ao mesmo tempo, percebeu que ele de fato acreditava no que tinha dito, e então se perguntou o que poderia ter acontecido àquele homem que o fazia mentir para si mesmo. Há tantos anos. Observou o rosto dele, inclinando um pouco a cabeça para o lado enquanto examinava seus traços. O vento havia despenteado seus cabelos escuros e o rosto dele estava corado. Ele parecia bastante desconfortável, com o olhar atento dela. Finalmente, Simon soltou um grunhido e falou: Estamos ficando para trás. Daphne olhou para o alto da colina. O grupo estava bem à frente deles. É verdade, concordou ela, endireitando os ombros. Vamos indo. Mas, enquanto subiam juntos em direção aos outros, ela não pensava em sua família, nem no observatório, tampouco em longitude. Em vez disso, perguntava-se por que estava sentindo a estranha necessidade de jogar os braços ao redor do Duque e nunca mais soltá-lo. Algumas horas depois, estavam todos de volta às margens do Tamisa, saboreando os últimos bocados de um almoço simples, mas elegante que havia sido preparado pela cozinheira dos Bridgertons. Como na noite anterior, Simon falou pouco, preferindo observar as interações muitas vezes barulhentas da família de Daphne, mas Hyacinth parecia reservar outros planos para ele. Olá, Vossa Graça, disse ela, sentando-se ao lado dele sobre a toalha que um dos lacaios estendera para o piquenique. O senhor gostou da visita ao observatório? Simon não pôde deixar de sorrir ao responder. Gostei sim, com certeza, senhorita Hyacinth. E você? Ah, muito. Gostei principalmente de sua aula sobre longitude e latitude. Bem, não sei se chamaria de aula, falou Simon, sentindo-se de repente meio velho e enfadonho. Na outra ponta da toalha, Daphne se divertia com a aplicação dele. Cassidy apenas sorriu com ar coquete. Seria isso? E perguntou: O senhor sabia que Greenwich tem também uma história muito romântica? Daphne começou a gargalhar, a traidorazinha. É mesmo? Conseguiu dizer Simon com algum esforço. É, afirmou Hyacinth, com tamanha expressão de sabedoria que Simon imaginou se não havia uma matrona de 40 anos dentro de seu corpo de 10. Foi aqui que Sr. Waterhaleg estendeu sua capa no chão para que a Rainha Elizabeth não precisasse sujar os sapatos numa poça. É mesmo? Indagou Simon, levantando-se e examinando a área. Vossa Graça, Hyacinth voltou a mostrar a impaciência de uma criança de 10 anos quando se levantou de um salto. O que o senhor está fazendo? Examinando o terreno, informou ele. Lançou um olhar enigmático para Daphne. Ela estava encarando-o com alegria, bom humor e algo mais que fez com que sentisse seu peito inflar de orgulho. Mas o que está procurando? Insistiu Hyacinth. Poças. Poças? A expressão dela foi sendo tomada pelo deleite quando entendeu o que ele estava querendo dizer. Poças? Isso mesmo. Se eu vou ter que estragar uma capa para poupar seus sapatos, senhorita Hyacinth, gostaria de saber disso com antecedência, mas o senhor não está usando uma capa. Ah, minha nossa, respondeu Simon, com um tom de voz que fez Daphne, sentada no chão, gargalhar. Isso quer dizer que terei que tirar a camisa? Não, gritou Hyacinth, com a voz estridente. O senhor não precisa tirar nada. Não há nenhuma poça. Graças a Deus, suspirou Simon, levando dramaticamente uma mão ao peito. Estava se divertindo muito mais do que jamais imaginara ser possível. Vocês, moças da família Bridgerton, são muito exigentes, sabia? Hyacinth olhou para ele com um misto de desconfiança e alegria. A desconfiança, afinal, venceu. Suas mãos foram parar nos jovens quadris quando ela estreitou os olhos e perguntou: O senhor está brincando comigo? Ele sorriu para ela. O que a senhorita acha? Acho que sim, pois eu acho que tenho sorte de não haver nenhuma poça por aqui. A menina pensou por um instante. Se decidir se casar com minha irmã, disse ela, fazendo Daphne se engasgar com o biscoito, terá minha aprovação. Simon não estava comendo nada, mas também se engasgou. Mas, se não casar com ela,
Continuou Hyacinth, sorrindo timidamente. Eu ficaria muito agradecida se esperasse por mim. Para a sorte de Simon, que tinha pouca experiência com meninas pequenas e nenhuma ideia de como responder, Gregory apareceu correndo e puxou os cabelos da irmã mais nova. Ela saiu correndo atrás dele na mesma hora, determinada a se vingar. Nunca pensei que diria isso, comentou Daphne rindo, mas acho que você acabou de ser salvo pelo meu irmão. Quantos anos tem sua irmã? Quis saber Simon. 10. Por quê? Ele balançou a cabeça, espantado. Porque por um instante pude jurar que tinha 40. Daphne sorriu. Às vezes era tão parecida com minha mãe que é assustador. Nesse instante, Lady Bridgerton se levantou e começou a reunir os filhos para voltarem ao iate. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia. Você está gostando dessa história maravilhosa? Então já deixa o seu like, tá bom? Para que eu continue trazendo cada dia mais livros e mais capítulos para você. Venham, está ficando tarde. Simon olhou para o relógio de bolso. São 3 horas. Daphne deu de ombros enquanto se levantava. Para ela, é tarde. Segundo minha mãe, uma dama deve sempre estar em casa às 5. Por quê? Ela se abaixou para recolher a toalha. Não faço ideia. Para se arrumar para a noite, imagino. É uma das regras com as quais cresci e achei melhor não questionar. Ela se empertigou, segurando a toalha azul macia perto do peito, e sorriu. Estamos prontos para ir? Simon estendeu-lhe o braço. Com certeza. Deram alguns passos na direção do iate, e então Daphne comentou. Você saiu muito bem com Hyacinth. Deve ter muita experiência com crianças. Nenhuma, disse ele sucintamente. Ah, respondeu ela, com uma expressão de surpresa. Eu sabia que você não tem irmãos, mas imaginei que pudesse ter conhecido várias crianças nas suas viagens. Não. Daphne ficou em silêncio por um instante, perguntando se devia continuar a conversa. A voz de Simon ficara áspera e assustadora. E seu rosto. Ele simplesmente não parecia o mesmo homem que havia brincado com Hyacinth minutos antes. Mas, por algum motivo, talvez porque tivesse sido uma tarde tão agradável, ou apenas porque o clima estava ótimo, ela forçou um sorriso alegre e afirmou: Bem, tendo ou não experiência, é óbvio que você tem o dom de lidar com elas. Alguns adultos não fazem ideia de como conversar com crianças. Você sim. Ele ficou em silêncio. Daphne deu um tapinha no braço dele e continuou. Algum dia você será um excelente pai de uma criança muito sortuda. Simon virou a cabeça rapidamente para encará-la e seu olhar quase congelou o coração dela. Creio que eu já lhe disse que não tenho nenhuma intenção de me casar, disparou. Nunca. Mas com certeza você... Portanto, é muito provável que algum dia venha ter filhos. Eu sei, Daphne engoliu em seco e tentou sorrir, mas não conseguiu nada além de um tremor dos lábios. E embora soubesse que a corte entre os dois não passava de uma farsa, sentiu uma vaga decepção. Chegaram à beira do cais, onde a maior parte da família estava andando de um lado para o outro. Alguns já haviam entrado no iate e Gregory dançava na prancha de embarque. Gregory, chamou Violet com a voz severa. Pare com isso imediatamente. Ele obedeceu, mas não saiu de onde estava. Entre no barco agora, ou volte para o cais, continuou ela. Simon afastou o braço de Daphne e murmurou. A prancha parece ser molhada. Começou a caminhar em direção a Gregory. Você ouviu a mamãe? Gritou Hyacinth. Ah, Hyacinth, suspirou Daphne. Não consegue simplesmente não se meter? Gregory mostrou a língua para a caçula da família. Daphne soltou um gemido, então percebeu que Simon ainda estava se dirigindo para a prancha. Correu para alcançá-lo, dizendo: Simon, tenho certeza de que ele ficará bem. Não se escorregar e ficar preso nas cordas, disse ele, fazendo um gesto com a cabeça para indicar um emaranhado de cordas pendurados para fora do iate. O Duque chegou à ponta da prancha caminhando de modo casual e despreocupado. Você poderia entrar no barco? Gritou, pisando num pedaço estreito de madeira. Para que eu possa passar? Gregory piscou. Você não tem que acompanhar a Daphne? Simon resmungou alguma coisa e seguiu em frente, mas nesse exato instante, Anthony, que já havia embarcado, apareceu no topo da prancha. Gregory, gritou ele, entre neste barco imediatamente. Do cais, Daphne viu, horrorizada, quando o irmão mais novo girou, surpreso, perdendo o equilíbrio na madeira escorregadia.
Anthony saltou para frente, agitando os braços freneticamente para segurá-lo, mas Gregory já estava fora de seu alcance. Anthony lutou para se reequilibrar enquanto Gregory escorregava prancha abaixo, esbarrando nas canelas de Simon. Simon! Berrou Daphne, começando a correr. O Duque caiu na água escura da Tamisa, com Gregory gritando um sincero "me desculpe". Ele escorregou até o fim da prancha, sentado de costas, parecendo um caranguejo, na verdade, sem sequer olhar aonde estava indo. Enquanto isso, Anthony, que ainda não havia conseguido recuperar o equilíbrio, perdeu-o de vez. E antes que alguém pudesse fazer alguma coisa, soltou um grunhido e também caiu na água, bem ao lado de Simon. Daphne levou a mão à boca, com os olhos arregalados. Violet puxou-a pelo braço. Acho bom você não começar a rir. Daphne apertou os lábios, esforçando-se para obedecer à mãe, mas estava difícil. Você está rindo, observou ela. Eu não, mentiu Violet. Seu pescoço estava tremendo com esforço para conter as gargalhadas. Além disso, sou uma mãe de família e uma senhora respeitável. Eles não ousariam fazer nada comigo. Anthony e Simon saíram cheios de pose de Tamisa, pingando e se encarando com raiva. Gregory rastejou prancha acima e desapareceu dentro do iate. Talvez você deva interceder, sugeriu Violet. Eu? Questionou Daphne. Parece que eles podem chegar às vias de fato. Mas por quê? Foi tudo culpa de Gregory. Sim, disse Violet com paciência, mas eles são homens, estão furiosos e envergonhados e não podem descontar em um menino de 12 anos. Como era de esperar, Anthony estava resmungando. Eu poderia ter cuidado dele. Ao mesmo tempo, Simon reclamou. Se você não estivesse assustado, Violet revirou os olhos e encarou a filha. Logo você vai aprender que todos os homens têm uma necessidade inexplicável de colocar a culpa em alguém quando fazem papel de bobos, afirmou. Daphne se apressou em direção aos dois, com a intenção de evitar uma briga entre eles, mas assim que olhou para a cara deles, percebeu que nada do que dissesse os faria ter a mesma inteligência e sensibilidade que uma mulher demonstraria em situação semelhante. Então apenas sorriu, agarrou o braço de Simon e pediu: Poderia me acompanhar? Simon olhou furioso para Anthony, que retribuiu o gesto. Daphne puxou Simon para longe do irmão. Isso ainda não acabou, Hastings, sibilou Anthony. Longe disso, respondeu o outro. Ela notou que eles estavam apenas procurando uma desculpa para brigar. Então puxou o braço do Duque com mais força, preparada para deslocar o ombro dele, se fosse preciso. Depois de um último olhar furioso, ele cedeu e seguiu até o barco. Foi uma longa viagem de volta. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. E aí, está gostando dessa história de romance? Qual é a sua cena favorita até agora? Deixe nos comentários. Mais tarde, naquela noite, enquanto se preparava para se deitar, Daphne se sentiu estranhamente inquieta. Chegou à conclusão de que não conseguiria dormir. Então, vestiu um hobby e desceu para pegar um copo de leite morno e encontrar alguém para lhe fazer companhia. Com tantos irmãos, certamente um deles estaria acordado. No caminho para a cozinha, ouviu resmungos vindos do escritório de Anthony e enfiou a cabeça pela porta. O irmão mais velho estava debruçado sobre a mesa, respondendo correspondências, com os dedos cheios de manchas de tinta. Não era comum encontrá-lo ali, tão tarde da noite. Ele havia decidido conservar seu escritório na casa, depois que fora morar sozinho, mas, em geral, tratava dos negócios durante o dia. Você não tem uma secretária para fazer isso? Perguntou Daphne com um sorriso. Anthony olhou para ela. A idiota se casou e se mudou para Bristol, reclamou ele. Ah! Ela entrou e se sentou numa cadeira em frente à mesa. Isso explica você estar aqui de madrugada. Ele olhou para o relógio. Meia-noite não é exatamente madrugada. E além disso, levei quase a tarde inteira só para tirar o Tamisa dos meus cabelos. Daphne tentou conter o riso. Mas você tem razão, continuou Anthony, com um suspiro, largado a pena. Está tarde e não há nada aqui que não possa esperar até amanhã. Ele se recostou e alongou o pescoço. O que está fazendo de pé? Não consegui dormir, explicou Daphne, dando de ombros. Desci para pegar um copo de leite morno e ouvi você xingando. Anthony soltou um gemido. Essa maldita pena, eu juro que... Ele sorriu timidamente. Acho que não preciso completar a frase, né? Daphne sorriu em resposta. Os irmãos nunca tiveram cuidado com a linguagem que usavam perto dela. Então, daqui a pouco você irá para casa? Ele assentiu. Mas o leite morno que você mencionou parece ótimo. Por que não chama alguém e pede um copo? Daphne se levantou. Tenho uma ideia melhor. Por que não vamos nós mesmos pegar?
Não somos idiotas. Provavelmente somos capazes de esquentar um pouco de leite. E além disso, os criados já devem estar dormindo. Anthony a seguiu até a porta do escritório. Está bem, mas vou deixar a tarefa por sua conta. Não faço a menor ideia de como se ferve leite. Não creio que se deva ferver, disse Daphne, franzindo a testa. Virou para entrar na cozinha e empurrou a porta. O ambiente estava escuro, exceto pela luz da lua cintilando através das janelas. Pegue uma lamparina, enquanto eu vejo onde está o leite. Deu um sorrisinho. Você sabe acender uma lamparina? Não sabe? Ah, creio que eu consiga fazer isso, respondeu ele de maneira afável. Daphne sorriu enquanto tateava no escuro e pegava uma panelinha pendurada no alto. O relacionamento dela com o irmão mais velho era em geral tranquilo e divertido, e estava sendo bom vê-lo de volta ao normal. Anthony andara muito intransigente nos últimos dias, especialmente em relação a ela. E a Simon, é claro, mas era raro que Simon tivesse presente para ser vítima da carranca de Anthony. Uma luz tremeluziou atrás dela e quando Daphne se virou, viu Anthony sorrindo triunfalmente. Você achou leite ou eu devo me aventurar em busca de uma vaca lá fora? Perguntou ele. Ela riu e levantou uma garrafa. Achei. Foi até o fogão. Uma geringonça de aparência moderna que o cozinheiro comprara no começo daquele ano. Sabe como funciona essa coisa? Perguntou. Não tenho a menor ideia. E você? Daphne balançou a cabeça. Também não. Estendeu a mão e tocou a superfície do aparelho. Não está quente, nem um pouquinho. Ela fez um gesto com a cabeça indicando que não. Na verdade, está bem frio. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Sabe, disse Anthony, enfim, leite frio pode ser bastante refrescante. Eu estava pensando a mesma coisa. Ele sorriu e pegou 2 canecas. Aqui, pode servir. Daphne obedeceu e logo os dois estavam sentados em banquinhos, bebendo líquido fresco. Anthony terminou o dele rapidamente e se serviu de novo. Quer mais? Perguntou a irmã, limpando o bigode de leite. Não, ainda não estou nem na metade, comentou Daphne, dando mais um gole. Ela lambeu os lábios e se remexeu na cadeira. Agora que estava sozinha com Anthony e ele demonstrava ter voltado ao bom humor de sempre, parecia ser um bom momento para... Bem, a verdade era que... Ora, mas que droga, pensou. Vá em frente e pergunte. Anthony chamou um pouco hesitante. Posso fazer uma pergunta? É claro, é sobre o Duque. Ele bateu a caneca com força na mesa. O que tem o Duque? Eu sei que você não gosta dele, começou ela, baixando o tom de voz. Não é que eu não goste dele, interrompeu Anthony com um suspiro cansado. Ele é um dos meus melhores amigos. Daphne ergueu as sobrancelhas. É o que se pode deduzir com base em seu comportamento recente, ironizou. Eu apenas não confio nele em relação às mulheres, principalmente em relação a você. Anthony, você deve saber que essa é uma das coisas mais tolas que já disse. O Duque pode ter sido um libertino, e imagino que ainda possa ser, mas ele jamais me seduziria, nem que fosse apenas pelo fato de eu ser sua irmã. Ele não pareceu convencido. Mesmo que não houvesse um código de honra masculino sobre esse tipo de coisa, insistiu Daphne, mal resistindo à vontade de revirar os olhos. Ele sabe que você o mataria se me tocasse. O homem não é burro. Anthony não fez qualquer comentário sobre o que ela acabara de dizer. Em vez disso, indagou. O que você queria perguntar? Na verdade, disse Daphne devagar, eu estava imaginando, se você sabe, por que o Duque é tão contrário ao casamento. Anthony cuspiu o leite longe, por cima da mesa. Pelo amor de Deus, Daphne, achei que havíamos concordado que tudo não passava de uma farsa. Por que está sequer considerando a possibilidade de se casar com ele? Eu não estou considerando a possibilidade de me casar com ele, afirmou ela, pensando que isso poderia não ser verdade, mas não estava disposta a investigar os próprios sentimentos para ter certeza. Estou apenas curiosa, murmurou, na defensiva. É melhor mesmo não estar pensando nisso, aconselhou Anthony, porque eu posso lhe dizer com certeza que isso nunca vai acontecer. Nunca. Está entendido, Daphne? Ele não vai se casar com você. Eu teria de ser uma débil mental para não entender, resmungou ela. Que bom, então estamos conversados. Não estamos, não, exclamou ela. Você ainda não respondeu a minha pergunta. Anthony encarou do outro lado da mesa. Se você sabe por que ele é contra o casamento, provocou ela. Por que está tão interessada? Indagou ele num tom exasperado. A resposta era um pouco próxima demais das acusações de Anthony, mas ela disse apenas: Estou curiosa, e além disso, acho que tenho o direito de saber.
já que se eu não encontrar um pretendente aceitável, em breve, posso me tornar uma pátria depois que ele me deixar. Achei que era você que queria terminar tudo, comentou Anthony, desconfiado. Daphne riu. Quem vai acreditar nisso? Anthony não saltou imediatamente em defesa da irmã, o que Daphne considerou um pouco irritante, mas explicou. Não sei por que Hastings se recusa a se casar. Tudo o que sei é que ele tem essa convicção desde o começo. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. Já se inscreveu no canal? Ah, ainda não? Então se inscreve agora para você receber notificações de todas as histórias que eu ainda vou contar. Daphne abriu a boca para falar, mas ele interrompeu, acrescentando: E ele diz isso com tanta veemência que não acredito que seja uma decisão leviana de um solteiro assediado. Isso quer dizer que ao contrário da maioria dos homens, quando ele afirma que nunca irá se casar, está falando a verdade. Sei. Anthony soltou um suspiro longo e cansado, e Daphne notou, ao redor dos olhos dele, pequenas rugas de preocupação que nunca vira antes. Escolha alguém do seu novo grupo de pretendentes, aconselhou ele, e esqueça Hastings. Ele é um bom homem, mas não é para você. Daphne se agarrou à primeira parte da última frase. Mas você acha que ele é um bom... Ele não é para você, repetiu seu irmão, mas ela não conseguia deixar de pensar que talvez, quem sabe, ele pudesse estar errado. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é um Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!